Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, essa semana eu vi um vídeo falando sobre o que aconteceu entre um grupo de judeus e um grupo de muçulmanos ao chegarem lá do outro lado. Eu fiquei até abismado assim com a história, sabe? Realmente é complicado. É complicado mesmo. Assim, as pessoas que falam isso, as pessoas que trazem essas experiências espirituais, eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu gostaria que vocês me entendessem. Mas quando eu comecei a fazer os vídeos, eu percebi que havia muita mistificação e as pessoas falavam de tudo e outras pessoas acreditavam. Ficou aquela coisa. Eu percebi que havia muito assunto e as pessoas criavam mais assunto e eu senti a necessidade imensa de dar opinião. Mas é como eu falo, é opinião, né? Não é uma regra. Não, eu posso não estar certo, mas a minha maior intenção ao trazer vídeos é trazer a minha visão para o assunto, um pouco dentro da minha visão, um pouco de esclarecimento, e a pessoa que ouvir tire as suas próprias conclusões, né? Ou se tiver uma terceira opinião, às vezes a pessoa falou uma coisa, eu tô dando a minha opinião e você pode ter uma outra opinião. Isso é natural, tá bom? A intenção aqui não é fazer as pessoas acreditarem em mim 100% e nem ser o dono da verdade em nada, mas eu senti a necessidade de fazer os vídeos para poder trazer um pouco dessa minha opinião, dessa minha visão dentro das coisas, né? Pois bem, a história que eu vi foi que um grupo de judeus e um grupo de muçulmanos do mal se reuniram por um tempo para atacar cristão. Isso no plano espiritual. Gente, pensam vocês, um grupo de muçulmano se juntando com um grupo de judeu, que são inimigos praticamente, né? São religiosos, né? Que tecnicamente a religião, a espiritualidade deve fazer a união, mas são inimigos. E de repente, lá no plano espiritual, eles criaram um plano lá para se juntar, para atacar cristão. E muito especificamente espíritas, né? Espíritas também, né? Tem aquela visão do evangelho, segue de certo modo o cristianismo na visão deles, né? Olha, gente, é difícil até de comentar certas coisas, né? Eu não acredito em nada disso, nada mesmo, porque parece que essas histórias elas alimentam o ego do homem. Olha, existem milhares de religiões, né? Começando cristão e budistas e tantas outras aí, nós sabemos, né? Quantas religiões existem no mundo. E a verdade é que quando a gente chegar lá do outro lado, meus irmãos, a maioria delas, ou todas elas, estarão erradas. O plano espiritual não vai se moldar porque você acredita numa coisa ou não. Falar, eu sou muçulmano, então o paraíso dos muçulmanos, as virgens estão lá te esperando, vai lá. Eu sou cristão. Tá lá o paraíso dos cristãos. Não existe isso, meus irmãos. A espiritualidade ela não vai se moldar a nós. Nós somos como crianças birrentas nesse mundo. Nós queremos mandar e desmandar, inclusive na espiritualidade. A gente acha que a gente tem esse poder, né? E não temos. O que nós temos são acessos, né? Conexões espirituais. E nós utilizamos essas conexões enquanto aqui estivermos. Quando a gente chegar lá do outro lado, a conversa é outra. A gente não vai precisar de certas ferramentas. Eu aprendi a ver espíritos. Eu desenvolvi ver espíritos. Quando você chegar lá do outro lado, meu irmão, você vai ver espírito porque você vai ser você vai estar na mesma frequência. Então você não vai precisar da técnica, né? Esse desbloqueio no seu físico para você ver, porque você já vai estar lá. Então, algumas coisas que utilizamos aqui, não utilizaremos lá, não vai ser necessário. Essa de ver espírito é apenas uma. Mas tem muitas coisas que a gente se preocupa por ser do corpo físico, né? As coisas físicas. Então nós precisamos de muita coisa e
e de dons, e até de dons físicos, né? Precisamos ter habilidades, é necessário enquanto aqui estivermos. No plano espiritual é uma outra história. Por isso que o cuidado ao buscarmos evolução espiritual, mas não tem a ver com desenvolver a terceira visão nem nada disso, porque quando estivermos do outro lado, não necessitaremos ter a terceira visão aberta, porque já veremos. Compreende que algumas coisas não fazem parte da evolução espiritual. Algumas coisas são dons espirituais para a nossa utilização enquanto estivermos na matéria. E às vezes a pessoa desenvolveu um dom na terceira visão, eu vejo um espírito, eu vejo isso, eu tenho premonição, achando que isso é uma evolução espiritual, e não é. E isso, como eu disse, é passageiro, porque quando passarmos para o plano de lá, nada disso será necessário. Então, veja você quanto cuidado temos que ter com o que aprendemos e classificar da maneira correta. Eu vejo manifestações espirituais, ok, isso é uma habilidade que eu desenvolvi, né, que eu desbloqueei no meu físico, legal. Mas onde eu estou e o que eu estou evoluindo espiritualmente? Qual essa trajetória que eu tive até aqui? O que me melhorou? Essas são as verdadeiras chaves, né? O que estamos fazendo de aproveitamento enquanto aqui estivermos, né, para o plano espiritual. Todo o resto é necessário enquanto aqui estivermos apenas, tá bom? Então imaginar que chegou lá do outro lado, o judeu se juntou com o muçulmano para atacar cristão. Gente, se isso fosse verdade, se isso fosse verdade, o plano espiritual também seria uma grande ilusão. Teríamos os budistas, os espíritas, os católicos, os evangélicos, os judeus, muçulmanos e todas as outras religiões, todos lá separadinhos, cada um no seu reino. E não é verdade. A verdade é que no mundo espiritual só existe uma verdade. E quando todos chegam lá, vão dar de cara com essa única verdade. Dando de cara com essa única verdade, vai descobrir se estava certo ou errado. E a maioria estava errado. A maioria segue religiões e o plano espiritual não tem religião. Imagina você, meus irmãos, os espíritos tendo religião. É uma coisa também muito esquisita. Se você parar para analisar, não é necessário religião. Os espíritos, eles sabem o que são, sabem o que é o reino espiritual. Eles têm esses véus que para nós bloqueiam a nossa vista. Eles têm esses véus derrubados quando eles chegam do outro lado, quando a vida se esvai. Então não há necessidade de religião para esses seres. Eles vão chegar do outro lado, eles vão vislumbrar um mundo espiritual, eles entenderam o que é, relembraram, e acabou aí a história de religião. Não é mais necessário. Não existe religião no plano espiritual. Não existe religião no universo. O universo não tem religião. Olha para o universo. Vê se tem alguma fachada de religião em algum lugar nesse universo. Não tem. O universo é neutro. Então, meus amigos, a maioria que sair, a maioria que está neste mundo, inclusive eu, porque, claro, não podemos saber de tudo, mas eu sinto em mim que alguma coisa eu sei, alguma coisa desse mundo espiritual eu sinto, sabe? Então, mesmo assim, chegando lá, eu vou quebrar a cara em muita coisa. Muita coisa. Imagina então pessoas que estão presas a religiões julgando outras religiões. O sujo falando do mal lavado. Eu gosto muito como eu falo, né? Eu gosto muito do caminho da magia, mas não é de colocar a fachada no meu peito, não. Por exemplo, a Wicca, eu não aprovo, não gosto de religião. Então a Wicca também para mim não serve, né? Por ter seus dogmas fixos e você carregar aquela religião nas costas, né? Aquele letreiro, eu não acho legal. Eu gosto da liberdade. Quando eu comecei a estudar magia, a primeira coisa que me encantou foi a ideia daquelas senhoras que vivem, sabe, de uma maneira simples e conhecem todas as ervas, sabem curar tudo. Depois eu fui observando, né, esse curandeirismo, e eu fui vendo que estava muito intimamente ligado com os seguidores da magia natural
E da magia, a magia natural que eu digo não é nem aquela denominação que as pessoas chamam de magia natural, e sim um modo natural de magia. A pessoa que simplesmente vive a magia na sua vida, sem precisar de saber, mas você está fazendo errado porque a regra é essa ou aquela. Não, ele segue com a sua alma. E nessa magia eu encontrei aquela coisa primitiva. Primeiro, voltando, eu vi que a magia era ligada com os índios. Poxa, os índios já estão lá atrás. E voltando mais um pouquinho, a gente volta, não nos índios, mas também naquelas curandeiras, né? Aquelas celtas que curavam, que tratavam com ervas, tantas queimadas, né? E voltando delas, temos os índios, né? O berço da magia, né? Essa magia ancestral, são os índios. Não que os magistas aprenderam seus ritos com os índios, não é isso. Mas os primeiros a manipular as ervas foram os índios. Quando a gente saiu da Era do Gelo, né, a gente não tinha muito interesse. Na Era do Gelo, as pessoas não tinham muito interesse nessas coisas, porque o necessário ali era viver, né? Sobreviver, comer para viver e se proteger do frio. Então as pessoas não tinham cabeça para pensar em certas coisas. Quando saímos da Era do Gelo e começamos a povoar lugares paradisíacos, quentes, então as pessoas, e depois de aprendermos a agricultura e outras coisas que nos garantiram a alimentação, aí tivemos tempo de imaginar, de começar a olhar para as estrelas e de começar a usar a nossa intuição. Então foi a partir do momento em que a necessidade física não era uma grande prioridade, porque já estávamos tecnicamente mais supridos, que começamos a vislumbrar, a abrir a visão para outras coisas, outras verdades. Então, a busca é por essa coisa realmente, essa ligação ancestral com as coisas, minha verdade. Eu não consigo me modernizar a ponto de olhar para o universo e ver um Deus, esse Deus, quando eu morrer, ele vai querer que eu fique eternamente louvando ele, cantando, levantando os braços e dando glória, sabe? Eu não consigo me ver como uma alma prisioneira de um culto que vai ser eterno, para um ser que vai ficar sentado num trono e a única coisa que ele quer é ficar ouvindo louvores e que as pessoas amam ele. Ele quer apenas que as pessoas alimentem o ego divino dele, o ego máximo, né? Imagina, tantas almas que já se passaram nesse mundo, vamos dizer que todas eram religiosas, apenas um exemplo. E essas almas chegaram lá do outro lado, acreditando no Deus é de verdade, e essas almas, em rebanhos gigantes, ficam cantando em louvor a esse Deus, para esse Deus se sentir bem. Olha, eles me amam. Meus amigos, é assustador uma visão dessa. Eu vejo religiões colocando as pessoas, colocando imagens de pessoas no paraíso, né? Muito belo, muito bonito, mas quando a gente volta na história, a gente vê que Deus quer ser louvado, né? Ele quer ser glorificado. Então imagina, a eternidade, todas as pessoas da eternidade glorificando, sabe, eternamente um ser. É como se esse ego nunca pudesse ser alimentado, nunca pudesse ser suprido. Eu acho que se existisse um ser que criou tudo isso, um ser físico, um ser de personalidade, ele não teria isso, ele não teria essa vontade. Essa vontade é muito humana, né, de ser louvado, de ser amado. Isso é uma coisa muito humana. A gente vê na natureza as coisas ocorrendo de uma maneira tão natural. A natureza, meus irmãos, é uma coisa muito sábia. É uma coisa, a gente olha, a gente aprende, eles são mestres. A natureza inteira é mestre. Observe a natureza e você entenderá Deus. E na natureza você vê a simplicidade. Você não vê essa coisa, essa loucura que religiões pregam. A gente vê ali a harmonia, o sincronismo. E quando vamos ao encontro da natureza, a gente se sente parte. Quanto mais a gente se conecta à vibração da natureza, mais nos sentimos parte.
Há momentos que a gente se sente até enraizando na terra. Isso você se ligando à terra, você está se ligando com todo o universo, porque nada que está aqui está separado do que está lá. Então, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro a respeito do que eu imagino, mas do outro lado, né, no plano espiritual, eu não vejo nada de diferente daqui. Eu acho que as pessoas irão para onde elas querem, por vibração. Não há como uma pessoa que gosta de estar no mundo ali da bebida, das drogas, estar no mesmo lugar de uma pessoa que gosta de fazer o bem. Mas não é porque elas são separadas, porque alguém separou. Na verdade, a pessoa que gosta de estar naquele núcleo de drogas, ela não quer estar lá no núcleo de pessoas que estão fazendo o bem. Por afinidade, né? Ela vai onde está o grupo dela, e as pessoas de luz vão onde estão o grupo deles, né? Então eu acho que o plano espiritual segue como um espelho do que é a Terra. A Terra para nós é essa verdade que está latente, que está na nossa cara, estampado, e a gente fica criando coisas, nos iludindo, sendo que a única coisa que precisamos fazer é observar. Observando, a gente entende o plano espiritual. Eu não sei se eu consegui ser claro, às vezes às vezes nem eu mesmo me entendo. Eu começo a entrar, né, nesses pensamentos e tentando desbravar verdades, e quando eu vejo, até eu estou perdido nesse assunto, tá? Mas espero que vocês tenham entendido alguma coisa, né? E se você não concorda, tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a concordar. Como eu disse, né, são opiniões. Quando eu abri o canal, o meu desejo maior era realmente trazer, né, um pouco disso que eu tinha, né, desses pensamentos, exteriorizar isso, né? Eu sentia a necessidade disso, mas não quer dizer que eu acredite ou que as pessoas tenham que seguir 100%. Até porque eu quero também fazer entrevista com pessoas e tudo mais, e as pessoas têm ideias diferentes, pensamentos diferentes, né? Eu quero tratar também de conversar com místicos, né? Ou seja, eu terei opinião contrária a algumas pessoas, mas mesmo assim eu quero conversar, né? Ter aquele contato, trazer ideias ali de um debate, né? Para que as pessoas que assistem possam também analisar 2 pontos de vista, né? E o terceiro, que é o dela. Eu acho isso formidável, fantástico. Nada de coisa já pré-feita e o que eu falar para você não é isso. Não é esse o interesse. O interesse aqui é realmente expandirmos nossa consciência enquanto analisamos as possíveis verdades, né? E aquelas que eu já andei mastigando, eu trago, né? Que nem essa. Assim que eu vi a mensagem, né? Que um grupo lá de pessoas do mal, né? Um grupo de muçulmano com um grupo de judeus se juntou. Isso aí pra mim foi bizarro. Se eu escutei, eu fui meio que até me afastando, assim. Não tô ouvindo isso. Eu tô ouvindo isso. Isso aí é uma ilusão. Mesmo que for verdade, não nos interessa. Porque isso aí não nos acrescenta em nada. Isso é informação inútil. Então por isso que não se deve nem discutir uma coisa dessa, tá? Quanto mais a gente parar para analisar se isso aí é verdade ou não, se não é coisa da cabeça ou não, tá? Meus irmãos, vamos tomar cuidado com o que a gente escuta, né? E focar, né? A gente precisa abrir a gente não vai conseguir abrir um leque enorme, né? Porque são muitos véus até a grande verdade. São várias camadas de véus. A gente vai derrubando. É melhor a gente focar, né? Abrir as camadas que estão mais à nossa frente. Porque se a gente dispersar, a gente vai abrir só a primeira camada, né? Porque são muitas camadas que nos bloqueiam da grande verdade, né? Então a gente vai apenas dando aquela cultivada, né? Ali na nossa frente, né? O foco. A gente precisa desse foco, tá bom? Tendo um pouquinho de foco, a gente consegue descobrir um pouquinho mais, deixando as coisas que não nos levam a lugar nenhum de lado, tá bom, gente? Bom, eu vou encerrar aqui que, né, se deixar eu vou pra eu vou pra 1 hora falando aqui e acaba sendo chato, né? 20 minutos acho que já tá de bom tamanho.
Pessoal, fiquem na luz, viu? Logo eu tô de volta.